Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Receba neste momento a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, hoje vamos estar falando sobre 10 estratégias de Satanás contra a sua vida. Fique comigo até o final para que você possa ouvir atentamente essa palavra. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. A Bíblia identifica como o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Lá em Apocalipse 12, 9 e 10, o príncipe deste mundo. João 12, 31, e o Deus deste século. Ele é o nosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Contudo, no mais atemorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é bem-sucedido em fazer com que os seus súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número de pessoas possível. O bom combate inclui a resistência diária a esse inimigo, diariamente recusando-se a dar lugar a ele e diariamente se opondo às suas ciladas, a coleira de Satanás e a condenação iminente. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo. Ele está preso a uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber autorização, como no caso de Simão, preso, que Jesus revelou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E o caso de Jó, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhes a vida. Então, Deus evidentemente vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo, pois, se Deus quisesse, Satanás seria lançado no lago de fogo agora e não somente na consumação dos séculos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 20, 10 está dizendo: ele certamente será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Servo involuntário de nossa santificação, Deus quer que a guerra com o inferno faça parte de nossos preparativos para o céu. É o que chamamos de bom combate e boa milícia. Não é bom porque podemos vir a morrer. Lá em Apocalipse 2:10 diz: mas porque essas lutas contra o fogo refinam o ouro da nossa fé, na vida e na morte. Deus é o grande general dessa guerra. Ele nos deu a oração para clamarmos por socorro. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Ele vê o que acontece no território do inimigo, conhece as estratégias exatas que serão usadas contra nós e escreveu-as em um manual de guerra para que Satanás não alcance vantagem sobre nós.
Em primeiro lugar, Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44, nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. Segundo, ele cega a mente dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade, ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho, ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. Terceiro, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15 Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja e dentro da igreja ensinam o que Paulo chama de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1, Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Em Mateus 7:15 diz, Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus do discernimento, nosso amor será degenerado em estupidez. Quarto, Satanás opera sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses 2:9, os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Essa é a minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios, mas isso faz com que os sinais e prodígios pareçam irreais. Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques. Que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios realizados a serviços de declarações anticristãs não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O problema não foi que os sinais e prodígios não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado. 5. Satanás tenta as pessoas a pecar. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência.
lá em Mateus 4:11. Foi o que ele fez com Judas e foi bem sucedido nas últimas horas da vida de Jesus. Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sexto, Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufocam a fé. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos 4, 1-9. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada e uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Ele explica os versos 15. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Paulo expressou sua preocupação com a fé dos Tessalonicenses da seguinte maneira: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Em 1 Tessalonicenses 3:5, Paulo sabia que o objetivo de Satanás era sufocar a fé das pessoas que tinham ouvido a palavra de Deus. Sétimo, Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por curar no sábado, ele respondeu por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Lucas 13:16, Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Em Atos 10:38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. Mas não cometa o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Certamente, até quando Deus prepara um espinho na carne para nos santificar, é possível que também seja o mensageiro de Satanás. Mas há outras situações em que a doença é inteiramente atribuída a Deus, sem qualquer referência a Satanás. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Está lá em João 9:3. Jesus não teve nenhuma necessidade de mencionar Satanás como um participante de seus misericordiosos propósitos. Oitavo, Satanás é um assassino. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8:44. João diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Jesus disse para a irrepreensível igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Resumindo, Satanás é sanguinário. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância,
Satanás vem para destruir o máximo de vidas que ele puder e para torná-las eternamente miseráveis. 9. Satanás luta contra os planos dos missionários. Paulo explica como seus planos missionários foram frustrados. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-nos pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás odeia o evangelismo e o discipulado, e ele se esforça para colocar o máximo de obstáculos possíveis no caminho dos missionários e daqueles que têm zelo pelo evangelismo. 10. Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Lá em Apocalipse 12:10 diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram. Acontece conosco o mesmo que aconteceu com Jó. Satanás fala com Deus contra nós. Eles não te amam de verdade. Eles amam os teus benefícios. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A fé deles não é real. Satanás nos acusa diante de Deus, como ele fez com Jó, mas é uma coisa gloriosa que os seguidores de Jesus têm, um advogado que vive sempre para interceder por eles. Meus queridos, saiba que Satanás não vencerá. Esses são alguns desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nessa guerra é perseverar em Cristo. Guarde esta palavra em seu coração, que você possa ser edificado através desta palavra gloriosa. Saiba que Jesus venceu o mundo e você também vencerá. Que Deus te abençoe.